Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero convidar você a lermos juntos o versículo 24. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos nos colocar de pé. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 24. Vamos ler juntos este versículo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Versículo 24, nós vamos convidar as crianças à frente, vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e nos alegramos por podermos abrir a Tua Palavra. E nesta geração má e perversa, Senhor, nós podemos ter a Tua direção, podemos ter a sabedoria do Senhor, para que possamos conduzir as nossas vidas conforme a Tua Palavra nos orienta, Senhor. Dá que possamos servir ao Senhor até o último suspiro da nossa vida, Senhor. Não nos permitas, ó Pai, cairmos nas armadilhas das riquezas, dos bens, daquilo que é material e que deseja tomar o lugar que é só Teu, Senhor. Clamamos que possamos viver conforme o que nós cantamos, conforme a Tua Palavra nos ensina. Mais do que o ouro e a prata, a Tua presença nos basta, que ela possa, a presença do Senhor, possa de fato ser o suficiente, infinitamente mais do que o ouro e a prata. Seja o nosso desejo, vivermos na Tua presença, glorificarmos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser exemplo para os pequeninos, que eles possam aprender a amar ao Senhor Jesus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção, de modo que o Senhor nos dê o entendimento correto, Senhor, da Tua Palavra, e que o Teu Espírito possa aplicar às nossas vidas, transformando aquilo que precisa ser transformado, mudado para a glória do Teu nome. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Antes do Senhor Jesus tratar sobre a ansiedade da vida, e o pastor Eufrásio também tão bem falou no culto Celebrando a Vida, no domingo passado. Se você não estava, vale a pena clicar lá e então poder pensar e refletir como Deus deseja que a gente viva de modo diferente. Todos nós, e não pense que até pastores não estão sujeitos à tentação da ansiedade. Antes de tratar sobre ansiedade, eu não vou falar sobre ansiedade, Jesus fala sobre algo muito importante. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí Jesus então diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Interessante porque o que a palavra de Deus, essa expressão para riquezas, é tão bem conhecida por muitos, mamon. Mamon é a transliteração de uma palavra hebraica para o grego, que Jesus usa aqui, não como riquezas, como bens materiais, mas ele está querendo colocar como se esses bens, essas riquezas, esses bens materiais, fossem, na verdade, aqui uma pessoa, um ídolo, um ser, e não a questão imaterial, como uma matéria mesmo. Não, ele não está querendo colocar isso, ele quer dizer, cuidado para que isso não se transforme num ser que no seu coração vai exigir uma completa devoção, e você começa a viver em função dos bens, da matéria, e não em função de, como a Bíblia diz,
de glorificarmos a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E Jesus também trata adequadamente sobre isso. Há alguns anos eu tomei conhecimento de um filme que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de filmes, assisto ficção, assisto outras coisas menos, mas gosto muito quando são filmes baseados em histórias reais, coisas que de fato aconteceram, que entendo que você aprende também muito ali com fatos ali. E aí eu tomei conhecimento, um filme que passou na televisão e perdi a oportunidade, horário, tudo, não assisti, era O Nome da Morte. E aquilo me chamou a atenção, O Nome da Morte. E eu fui pesquisar e tudo, e depois de passar algum tempo, eu encontrei num precinho barato, eu disse, não, vou assistir esse filme, porque me chamou a atenção o fato de que era um brasileiro que conseguiu prendê-lo. E para não dar um spoiler gravíssimo, houve uma única possibilidade. Ele chegou aí para a cadeia, mas escapou. 500 mortes. E eu fiquei curioso, eu disse, rapaz, como é que uma pessoa é capaz de matar mais de 500 pessoas? Isso não parece ser um ser humano, pode ser um Robocop, alguma máquina programada para matar. Mas começou muito sutil. Muito sutil. E aí você pensa que está sendo um policial e pensa que está numa situação que você precisa matar, e você mata. E você fica constrangido com aquilo ali. E você fica desesperado, porque você nunca tinha morto uma pessoa. Mas então depois vem uma proposta, olha, você tem um serviço aqui para fazer. Essa pessoa não merece viver e essa pessoa está causando um monte de problemas na comunidade e tal, e você está recebendo tanto para matar. E você mata. E depois, então, é um outro serviço, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Já já você está com um tanto de dinheiro, de posses, de bens. Você está vivendo uma vida dos sonhos, materialmente falando, invejável. E você já não mede mais o que você está fazendo. Porque você foi tragado por Mamon. Você não está servindo a Deus, mas você foi levado passo a passo e sutilmente a colocar a sua vida a serviço das riquezas. Por isso que eu queria pensar com você, vou pedir para ser feita uma primeira projeção, sirva a Deus, não as riquezas. Sirva a Deus, não as riquezas. Pode sustentar aí para a gente não esquecer esse tema. Porque é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, em outras palavras, olha, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E veja bem, pode ser que você esteja dizendo assim no seu coração, não, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu não sirvo as riquezas. Não? Então pense algumas armadilhas. Há mais textos nos evangelhos, perceba bem, há mais textos falando sobre bens materiais, sobre dinheiro, sobre posses, do que sobre salvação. Alguns estudiosos já fizeram esse levantamento. Há muito mais textos nas palavras de Jesus, falando sobre bens, sobre matéria, sobre dinheiro, sobre posses, repito, do que sobre a própria salvação. E Jesus sabia como isso poderia ser uma armadilha para o coração dos seus discípulos. Daí a preocupação dele de alertá-los quanto a isso. E a nós também. Você lembra que Jesus foi traído por um dos seus apóstolos? Judas o traiu por 30 moedas. Quem diria? 30 moedas. E quando depois, num remorso tremendo, depois de estar ali em conflito consigo mesmo, ele chega então para os sacerdotes, ele diz que traiu sangue inocente. A resposta dos sacerdotes, a resposta daqueles religiosos que ofereceram isso a ele, a resposta foi: que temos nós contigo? Essa questão é tua, problema teu. Nós acertamos um preço, nós não pagamos, então problema seu agora.
O nosso problema está resolvido. A gente queria pegar Jesus, era Jesus que a gente queria pegar. Legal. E o seu problema é problema seu. Você já tem as 30 moedas. Ele atira aquelas moedas. Não fazem mais sentido aquelas moedas. Ele era do colégio apostólico. Os apóstolos chegaram a dizer a Jesus, quando Jesus falou, depois de ter se encontrado com aquele jovem, A IPE tem... depois de Jesus ter dito a ele, olha, só falta uma coisa, já que você está dizendo que cumpre todos os mandamentos e você está querendo a vida eterna, falta só uma coisa, vá, venda tudo que você tem e me siga. E você terá a vida eterna. Me siga. Se desfaça de tudo que você tem. Jesus testou o coração dele e a Bíblia diz claramente que aquele jovem foi embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus aproveita aquele momento e diz aos seus discípulos, olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, porque não é que um rico não possa entrar. E Jesus então deixa bem claro quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, porque a esperança desse rico vai estar posta na riqueza que ele possui. E aí, então, os discípulos disseram, Senhor, se for assim, então é impossível. E aí é onde Jesus diz, olha, os impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Deus pode trabalhar um coração de um rico e transformar o coração desse rico. Esse rico pode compreender que Deus foi lhe concedendo bens, recursos, para que ele possa, então, usar para a glória do Senhor e glorificar o Senhor. Se você abrir lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, Lucas 12, a partir do versículo 13, olha como Jesus trata aqui de um problema ali entre irmãos. Lucas 12, a partir do versículo 13. A Bíblia diz então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus recomendou a eles, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, percebam bem, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava, pensava ele consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito, aqui está o problema, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja como Jesus coloca. Ele coloca a situação de um homem dono de propriedades. Esse homem tem uma colheita extraordinária, fantástica. Ele então imagina e pensa e diz, olha, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores que eu preciso guardar isso. Até aí nenhum problema. É preciso administrar o que Deus dá. É preciso cuidar das bênçãos do Senhor, sim, até aí nenhum problema. O problema é na hora que esse coração, então, ele para e diz, eu tenho demais. Eu posso dizer à minha alma, regala-te, aproveita tudo isso. Você tem, então, bens para o resto da sua vida. A sua vida não daria, você precisaria de centenas e centenas e centenas de vidas para gastar tudo que você tem. Aí está o problema. Como Paulo chegou a dizer a Timóteo, recomenda, então, exorta os ricos do presente século que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo. Exorte aos ricos cristãos da igreja.
para que eles não coloquem a esperança deles na instabilidade da riqueza. A riqueza é hoje, pode não ser amanhã. Saiba possuir as coisas para a glória de Deus, saiba usá-las para a glória de Deus, saiba agradecer a Deus pelas oportunidades, pelo que Deus está lhe concedendo, e coloque em Deus a sua esperança. Para que você possa dizer, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas gravam muito, Filipenses 4,13, mas esquecem de tudo que Paulo falou antes. De tudo e em todas as coisas eu tenho experiência, tanto eu sei ser humilhado como ser honrado. Eu tenho experiência de escassez, de abundância, digo, mas eu também tenho experiência de escassez, de falta das coisas. Aí sim Paulo chega e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí está o segredo, eu posso passar por todas as coisas, porque eu sei que a minha vida depende do Senhor. Tanto Jesus alerta aqui para o perigo como esse homem, de colocar nas suas riquezas a sua esperança e a razão da sua vida nas questões materiais, que o próprio Jesus, passado alguns capítulos, você deve lembrar daquela situação que ele conta sobre o rico e sobre Lázaro, o mendigo. A Bíblia diz que esse rico, lá no capítulo 16 de Lucas, Jesus narra e coloca aquela situação daquele rico, que ele se vestia de linho finíssimo, que ele se regalava, ele se banqueteava esplendidamente, dia após dia. Enquanto isso, ele tinha um mendigo como Lázaro, que comia, e aqui vem o simbolismo da questão, não que Lázaro estava ali na ponta, ali no chão da sua mesa, mas do que sobrava da casa desse rico, Lázaro comia como mendigo. Como diz, ele comia das migalhas da mesa do rico. Repito, não que ele estivesse aos pés da mesa, mas dá a entender exatamente que ele comia dos restos daquela casa, como mendigo. E a Bíblia diz que, morrendo ambos, a Bíblia diz que Lázaro é levado para o seio de Abraão, como simbolismo, levado à presença de Deus. E aí, quando fala do rico, diz que o rico morreu e foi para o inferno. Já vai logo direto assim. Ele não vai para o inferno porque ele é rico. Lázaro não vai para o céu porque é pobre, porque é mendigo, não. Lázaro vai para o céu pela graça e misericórdia de Deus, por depositar a sua fé dada por Deus no Senhor, a sua esperança no Senhor. E o rico vai para o inferno porque não colocou Deus como a razão da sua vida. Não depositou nele a sua esperança. O rico pensou que tinha todo o poder e todo o seu poder estava em toda a sua riqueza. É impressionante como Jesus coloca essa questão. Cuidado. Cuidado para que as riquezas não façam como esse homem o nome da morte, que começou com tão pouco e não percebeu justamente ali a armadilha, como que da ratoeira ali. O rato não se dá conta da armadilha, ele não se dá conta da armadilha que está posta ali. Ele só contempla o alimento que o atrai. Ele vê a riqueza do alimento e ele é atraído até aquele alimento. E depois ele está morto, foi tragado pela armadilha. Jesus nos chama a servirmos a Deus. E para que eu e você, nós sirvamos a Deus e não as riquezas, me permitam pensar em 3 aspectos principais. Em primeiro lugar, como Jesus nos ensinou, se você abrir lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Mateus 22, versículo 15. Jesus traz uma grande lição para os apóstolos. Diz a Bíblia que então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos. Fariseus e herodianos se odiavam, nesse momento se juntaram contra Jesus, para dizer a Jesus: mestre, olha a forma como as pessoas jogam com as palavras, né? Faz aquele arrudeio bonito, aí às vezes você tem que dizer: ô meu irmão, faz o seguinte, vai direto ao ponto, o que é que você está querendo dizer? Deixa de enrolada. Que bom que Jesus sabia o coração deles. Eu e você, nós não sabemos, mas Jesus sabia. E então disseram a Jesus: mestre, sabemos que és verdadeiro
e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Olha lá, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Demoníacos, esses fariseus e herodianos. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele, Jesus, lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Que coisa triste, esses fariseus e herodianos se uniram, chegam para Jesus e jogam uma questão: Senhor, faz todo aquele elogio, toda aquela coisa linda, bonita, maravilhosa, toda aquela enrolada no discurso, mas Jesus sabia o que estava no coração deles. Como a Bíblia diz, conhecendo-lhes Jesus a malícia que estava no coração deles. Senhor, é lícito pagar tributo a César? Que questãozinha parece aparentemente tão simples. Se Jesus dissesse, sim, é lícito, é para pagar tributo, então Jesus estaria contra os judeus que já não aguentavam mais de tanta tributação. Se Jesus então dissesse, não, César é ladrão, esse imperador é terrível, é horrível, ele não se preocupa com o povo, ele é capaz de incendiar a parte de Roma, e os imperadores nunca se preocuparam com o povo, se preocupavam com eles mesmos, com o seu poder, o poder do império. Eram eles em primeiro lugar, em segundo, terceiro e onde fosse. Se Jesus então dissesse que não era, então, para pagar tributo, que aquele tributo era injusto, Jesus estaria contra o império. E Jesus então pede: me tragam aqui uma moeda. De quem é esta efígie? De quem é essa figura? É de César. Então pronto. Não é de César a moeda? Deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Há muitos anos havia um comunicador aqui, que era chamado secretário da cidade. Os mais antigos devem lembrar dele, Samir Abuana. E eu lembro num programa que ele disse o seguinte, ele disse: olha, é interessante, né, que os carros têm muito por aí pela cidade, Deus é fiel. Eu nunca esqueci isso. Ele disse, veja bem, não era evangélico, ele disse que Deus é fiel, todos nós sabemos. Aí no programa dele ele fez: a questão é se você é fiel. Nós somos fiéis? Foi a questão que ele colocou para a plateia dele. Que Deus é fiel, todos nós sabemos. Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha o que diz Malaquias, e nós já passamos em outro momento por esse texto, Malaquias capítulo 3, mas eu quero lembrar você ele, Malaquias capítulo 3, dos versículos de 8 a 10. E este é um princípio que Jesus coloca, lá em Mateus 22. Dê a Deus o que é de Deus. Malaquias capítulo 3, de 8 a 10, nos diz a palavra de Deus. Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, diz Deus, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí eu termino com esse versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dê a Deus o que é de Deus, não roube a Deus. Aprenda isso. Quando nós aprendemos a fazer orçamento familiar, conjugal, quando a gente senta e para e diz: olha, isso aqui é tributo, você vai deixar de pagar o tributo?
Você vai ter multa em cima de multa, você vai ter um monte de prejuízo. Aí a gente chega e fala assim, não, mas esse aqui de Deus, Deus entende, eu vou dar um jeitinho aqui, porque Deus entende a minha situação. O prefeito não entende, o governador não entende, o presidente, o governo federal não entende, mas Deus tem que entender. E é justamente, nós já passamos, repito, há mais de um mês, sobre esse texto em Malaquias, quando Deus diz, olha, pega isso aí que você está me oferecendo, vai lá para o governador, chega para ele, e para os seus governantes, chega e diz assim, olha, eu não vou fazer o que você está mandando, tá? Eu vou fazer menos. E aí pergunta se seu governador vai ficar satisfeito. Deus estava tentando dizer ao povo, eu tenho abençoado vocês. Como é que vocês não cuidam de serem fiéis minimamente a mim? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, se nós queremos servir a Deus e não as riquezas, dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Não compete a mim e a você administrar. Eu estou achando que a igreja está precisando de uma geladeira nova, então meu dízimo eu vou transformar numa geladeira. Não, a palavra de Deus não fala isso. Se além do dízimo eu quero ofertar uma geladeira, aí é uma outra coisa, aí é oferta. Mas dízimo, não. A palavra de Deus não me ensina dessa forma. Eu não vou administrar aquilo que é do outro, aquilo que eu não posso administrar o que é seu, que dirá o que é de Deus. Por isso que Deus diz, vocês estão me roubando, a nação toda está me roubando, porque aí a gente fica administrando as coisas. Não, esse dízimo aqui essa parte eu vou usar para aquele missionário ali, essa outra parte aqui eu vou usar para aquela outra missão, essa outra parte eu vou usar para essa obra social, e eu começo a administrar o que não é meu, não me pertence, não me pertence. Dê a Deus o que é de Deus. Mas Jesus também nos ensina, é o próprio Jesus que diz que não é para a gente servir às riquezas. Ele nos ensina lá em Mateus 23 um outro princípio, se eu não quiser servir às riquezas. Não só dê a Deus o que é de Deus, mas também Jesus nos ensina em Mateus capítulo 23, no versículo 23, Jesus diz lá, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eu vou pedir para sustentar esse texto, o versículo 23, nós estudamos ele há pouco tempo, na classe Cristianismo Básico, e a gente estuda para poder a gente aprender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Jesus não estava contra os dízimos aqui. Ele estava condenando a atitude dos fariseus, que não estavam dando o dízimo baseados nos princípios mais importantes. O princípio mais importante não é o dar, é o que está por trás que me leva a dar. Por isso ele diz, olha, vocês estão sendo condenados, hipócritas, porque vocês estão tão preocupados em medir ali o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Vocês estão vai separar aqui esse molhozinho de hortelã, vamos tirar aqui 10%, vocês estão milimetricamente, quando o coração de vocês deveria ir além disso. Vocês deveriam dar, sim, vocês estão deixando de lado os princípios mais importantes da lei. A justiça que faz com que você dê, e não dê só 10%. Você tem a alegria de não dar só o que a lei determina. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5:20 que nós temos que exceder a justiça dos escribas e fariseus, é ir além do que a lei está exigindo. Então eu preciso de justiça, eu preciso dar com misericórdia, porque quando eu estou dando, eu estou doando, eu estou entregando meus dízimos e minhas ofertas, eu estou abençoando outras vidas, eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque se eu estou podendo dar, Senhor, é porque Tu me deste. Então, Senhor, eu estou dando também, para que a misericórdia com que o Senhor tem me abençoado, isto também abençoe outras vidas. E eu possa dar com fé, justiça, misericórdia e fé. Que o mesmo Deus que me concedeu a oportunidade de dar agora, Ele continuará cuidando da minha vida, aconteça o que acontecer. Perca eu o emprego ou não, aconteça o que acontecer, a minha fé não está posta nas questões materiais, mas no Senhor que provê todas as coisas.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo passou fome, teve momentos que sim. E o crente pode passar por momentos de angústia, de dor, de aperto, e a gente aprende a depender do Senhor. E saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Mas precisamos aprender isso. Não só dar a Deus o que é de Deus, mas dar com princípios, com base. Eu estou dando com justiça, com misericórdia e com fé. E é isso que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus termina dizendo: devíeis, porém, fazer estas coisas, ter justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Fazer as duas coisas. Você entrega seus dízimos, ofertas, e você faz isso com justiça, cumprindo a lei, com misericórdia, tendo um coração misericordioso, que vai, através de toda aquela doação, abençoar outras vidas, e com fé, crendo no Deus provedor, que nos sustenta, que cuida, então, das nossas vidas. Por último, me permita, então, dizer, Jesus nos ensina não só que nós precisamos dar a Deus o que é de Deus, que precisamos dar com princípios, com base, mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos dar o máximo de coração. Nós precisamos dar o máximo e fazer isso de coração. Eu sou horrível para falar de finanças. Eu já estou com medo que caia um temporal aqui no Recife. Eu nunca falei 2 vezes em um mesmo ano sobre finanças. Eu acho que eu fiquei traumatizado com os grupos exploradores aí fora. Coisas absurdas. Eu tenho coisa do começo do ministério pastoral, desses grupos que ainda estão por aí, gente que chegou a doar um carro por conta de uma pregação e a pessoa entendeu tudo errado e chegou lá e entregou a chave de um carro. Mas, por outro lado, irmãos, eu fico chocado em pensar assim: Senhor, como é que o Senhor nos abençoa? Como é que o Senhor abençoa a gente e a gente não é fiel ao Senhor? Como pode? Se de um lado há exploração, do outro lado há o extremo de uma negligência tremenda. Quando nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós vamos falar que esses políticos são ladrões. E o que é que nós estamos fazendo? Se os nossos filhos parassem conosco e nos perguntassem: pai, mãe, vocês são fiéis ao Senhor? Como, filho? Vocês são fiéis ao Senhor? Aquilo que eu ouvi, pai, eu estava lá na classe Cristianismo Básico, eu aprendi assim, assim, assim. Mãe, vem cá, eu queria saber, vocês são fiéis? Eu vou pedir aos filhos que não façam essa pergunta. Vamos deixar isso para o ano de janeiro de 2025. Vamos dar a oportunidade de um ano, o ano de 2024. E se seu filho parasse e dissesse: pai, mãe, vem cá, vocês entregam mesmo ou vocês administram? E tem muita gente falando coisa muito errada por aí. Pastor, eu soube que fulano de tal faz assim, sabe? Ele junta aqui, acolá, aí ele vai juntando, aí quando a igreja está numa campanha que precisa, aí ele diz: olha, eu estou aqui disponível, eu posso doar tanto, ou mesmo que ele não fale nada, chega lá e faz uma doação enorme. Ladrão, estava roubando ao Senhor. Era para entregar mês após mês, sendo fiel ao Senhor. Não é para mim, para você administrar. É para exaltarmos e glorificarmos a Deus, fazendo o que Deus quer que nós façamos. E aí nós vamos estar ensinando aos nossos filhos, para que a gente possa dizer: esses políticos aí, eles precisam aprender com a igreja, a serem fiéis ao Senhor. Olha como a palavra de Deus nos coloca, se você olhar lá para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esse talvez, nesta área de finanças, seja um dos versículos, talvez um dos mais deturpados e mal entendidos. Quando eu disse a você aqui que nós precisamos aprender com Jesus, dê o máximo e faça isso de coração, é porque Jesus nos coloca diante de um exemplo tremendo. Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 7.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu nunca vi um crente usando este versículo, capítulo 9, versículo 7. Eu nunca vi crente usando esse versículo para dar mais. Ao longo desses 33 anos de pastorado, nunca vi. Um crente dizendo assim: pastor, eu quero dar mais. Eu estou contribuindo pouco, pastor, eu já dou dízimo, já dou oferta. Não, pastor, onde é que pode ser investido mais no reino, aí na igreja? O que é que está sendo feito que eu quero dar mais, pastor? Porque, olha, eu estou vendo aqui, cada um contribua segundo tiver proposto, e eu quero propor dar mais, não com tristeza ou por necessidade, não. Eu não estou querendo barganhar, não quero nada, eu não estou sendo forçado, eu não estou passando por dificuldade, eu não estou triste, eu quero dar mais. Eu nunca vi um crente falando isso. Porque Deus ama, pastor, a quem dá com alegria. Eu estou muito feliz, eu tenho sido muito abençoado e eu quero dar mais. Não. Já vi muito crente questionando, dizendo assim: pastor, precisa mesmo dar o dízimo? Tem que ser, que eu estou vendo aqui, não com tristeza, por necessidade. Estou me sentindo meio forçado a dar o dízimo. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Pastor, e se eu der menos do que o dízimo, mas eu der com alegria? Pode ser que você esteja procurando uma igreja que esteja em promoção, Black Friday. Dá para a gente ver uma igreja, uma promoção? Promoção só hoje, dízimos 5%. Black Friday, 5%. O dízimo agora é cinzimo, 5%. Resolvido o problema do coração de alguns homens. Aí você abre lá em Marcos capítulo 12, versículo 41. É o último texto que vamos ler. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Observe bem, veja bem. Assentado diante do gasofilácio, que era onde as pessoas colocavam as ofertas, né? Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Era o que ela tinha. Tudo que ela tinha. E olha que a vida de viúvas não era nada fácil, lá no meio do povo de Israel. Jesus coloca aqui o exemplo. E o versículo é tão horrivelmente interpretado lá de Coríntios 9, 7. Pastor, mas se eu der com alegria? Se dá com alegria? Eu quase perco um noivado e eu estava dando com muita alegria. Para quem não estava, quando contei, quando éramos noivos, já nos preparando para casar, eu fui naquela época para as lojas americanas e lembro, aqui na 7 de setembro, eu peguei um carrinho e eu comecei a encher um carrinho de coisas. E aí um funcionário das americanas se aproximou e disse: eu posso ajudar o senhor? Eu disse: eu não sei, ele disse: o senhor quer alguma orientação? Eu disse: eu estou comprando aqui um presente para a minha noiva. E ele olhou tudo que eu tinha colocado no carrinho, ele disse: eu posso lhe dar uma sugestão? Aí ele disse: pois não. E ele me deu uma sugestão de um presente extraordinário. Diante de tudo que eu estava enchendo o carrinho, presente dele, realmente, ele disse: olha, é mais caro do que o que o senhor está comprando, mas
é de primeiríssima qualidade. O senhor pode levar, que com certeza ela vai gostar. Ok. E eu peguei aquele presente, uma caixa enorme, tive até uma certa dificuldade para levar a caixa. Cheguei lá, felizão, peguei o carro emprestado do pai, para transportar a caixa, não dá para levar de ônibus, não. Cheguei lá, desci, eu disse, para você. Ela disse, para mim, eu disse, é o seu presente de aniversário. E ela pegou a caixa e abriu. Quando ela abriu, ela disse, panela? Eu disse, amor, isso aqui, você não imagina o sacrifício. Eu disse, meu filho, panela? Eu disse, é rochedo. É rochedo. Eu disse, aqui é Deus. O homem, o funcionário, eu não entendo de panela, né? E eu nunca fui casado. Eu disse, o funcionário americano disse que é de primeiríssima qualidade. Eu fiz, sim, mas é meu aniversário, não tem nada a ver. Panela é para casa. Aí eu comecei a aprender a comprar presente. Panela é para casa. O presente é para mim, aniversário. Então, panela não. Eu acho que o homem olhou tudo que eu fui pegando e disse, rapaz, o que você está pegando não é de boa qualidade. Se você quer dar um presente a ela, e é isso, por isso que eu não disse no começo, você não descobriu o que era no final. Eu estava pegando um bocado de panelinha, até ele olhou e disse, olha, tem uma coisa de melhor qualidade. Se você vai dar isso de presente a ela, então tem uma coisa de melhor. Quebrei a cara. Eu estava feliz da vida. Eu estava alegre demais. Então a questão que Paulo está dizendo aqui não é essa alegria. Eu posso estar dando com muita alegria, porque estou dizendo, não, porque o que eu queria, Senhor, eu queria essa promoção da Black Friday do dízimo, que eu queria usar outra parte do dízimo para uma coisa para mim. E Deus está olhando e está dizendo, para mim não. Para mim não, porque eu estou abençoando você. Para que você aprenda a ser fiel, para que o seu coração não seja colocado nas posses, nas coisas. E nós vamos aprendendo a amar ao Senhor. Nós vamos aprendendo como Jesus nos ensina. Sirva a Deus, não às riquezas. Se eu e você nós queremos servir a Deus e às riquezas, dê a Deus o que é de Deus. Dê com princípios, com justiça, com misericórdia e com fé. E dê o máximo de coração. Você vai organizar seu orçamento, você vai, dízimo, está aqui, Senhor, está aqui o dízimo. Eita, Senhor, está tendo uma campanha na igreja, beleza. Eu posso dar além do dízimo? Se eu tenho condições, eu vou ver o meu orçamento, organizar, vou contribuir com a campanha. Eita, está havendo uma outra necessidade, que maravilha. Eu prefiro, pessoalmente, 1000 vezes lanchar na cantina. Tem uma cantina esperando você. Por isso que eu estou demorando bem muito, para você ter muita fome e daqui já sair direto para lá. Tem uma cantina esperando. Eu prefiro 1000 vezes comer aqui, na casa do Senhor, com o povo de Deus ali. Você come mais barato, não engorda, a comida daqui não engorda, quem engorda é você. Se você comer fora, engorda. Engorda você, engorda a comida, engorda tudo. Aqui não. Aqui a comida, ela permanece, ela vai para o seu organismo, quem engorda sou eu e você, porque tem coisa gostosa. E a gente tem um momento de comunhão como igreja, de se alegrar, e a gente investe em ministérios, que coisa boa. Não é que você não possa comer fora, mas invista no reino, mas separe as coisas. Campanha, dízimo, cada coisa no seu lugar, para que a gente aprenda a lidar e a gente ensine aos nossos filhos. Senta aqui, filho. Vamos aprender sobre orçamento familiar. Vamos aprender. Para a gente não querer abraçar o mundo com as pernas e a gente depois, no final da vida, descobrir que nós não fomos fiéis ao Senhor. Sirva a Deus, não às riquezas. E cuidado. Começa de pouco. Começa de pouco. De pouquinho em pouquinho. Como o homem cujo filme foi o título O Nome da Morte. Começa de pouco, você não se dá nem conta. Quando você vê, você está escravizado àquilo. Bom, tem faixa etária, o filme tem faixa etária, mas é algo impressionante. Eu fiquei chocado de imaginar que um homem, depois de dezenas, no começo, dezenas e dezenas de mortes, nas costas. Ele, antes de sair para o próximo serviço, você sabe o que ele fazia? Ele orava o Pai Nosso. E saía para fazer o serviço e ganhar uma grande soma de dinheiro. E aí você, entre aspas, reza o Pai Nosso e vai tirar a vida de uma pessoa e vai ganhar uma grande soma de dinheiro
e você não vê que o seu coração está escravizado. Mas, repito, começa de pouquinha coisa. Quando a gente não é fiel a Deus, naquele pouquinho que parece que para a gente não é nada demais, e a gente vai sendo passo a passo escravizado. Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos servir a Deus e não às riquezas. Que o Senhor Deus nos abençoe.